Bom, você já leu aí o que são as classes, para que elas servem, né? E nessa videoaula vamos implementar essas classes utilizando a linguagem Java. Aqui, o modelo que a gente está utilizando, que você já viu aí nos outros módulos, é o modelo do restaurante caseiro hipotético, onde o gerente tem um quadro branco, onde ele tem a representação de cada mesa e ele armazena o que foi consumido em cada mesa para depois poder fazer o cálculo da conta do cliente. Bom, então vamos transferir esse modelo do quadro branco para as classes do Java, utilizando a linguagem Java, no caso, né? Bom, para começar, então, você precisa abrir a sua plataforma de desenvolvimento. Aqui, a gente vai utilizar o NetBeans, mas você pode utilizar qualquer outra ferramenta para desenvolver o projeto utilizando a linguagem Java. Bom, então, aqui no NetBeans, a primeira coisa que você vai fazer é criar um novo projeto. Então, aqui em cima você tem o ícone aqui do novo projeto, clica nele. O NetBeans ele trabalha ele é uma ferramenta para desenvolvimento de várias linguagens, você pode utilizar para trabalhar com várias linguagens nele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher qual linguagem você vai trabalhar. No nosso caso, Java. Bom, clicando em Java, vai aparecer aqui os projetos que você pode trabalhar. Vamos escolher aqui aplicação Java. Então, clique em aplicação Java, próximo lá embaixo, nome do seu projeto. Vamos escolher a localização do nosso projeto, só clicar aqui em procurar. Vou colocar o meu na área de trabalho, mas você pode colocar onde você achar melhor. Então, vamos abrir. Bom, deve estar marcado aí no céu essa opção aqui, ó, criar classe principal, desmarque ela aí, porque a gente vai criar na mão essa classe principal. Vamos finalizar. Pacotes de código-fonte, que são onde vai ter os códigos que você desenvolveu, no caso as suas classes. E você tem aqui bibliotecas, que são as bibliotecas do Java. No caso aqui no curso a gente não vai utilizar as bibliotecas, que são estruturas prontas que já vem aqui na linguagem Java. O Java ele trabalha com pacotes, que são como se fossem pastas para organizar o seu projeto. Então você vai colocar suas classes dentro desses pacotes para poder organizar elas e depois ficar mais fácil de manipular o seu projeto, de trabalhar com ele. Clique com o botão direito, novo, pacote. Então esse pacote vai conter as nossas mesas. Vamos transformar aqui o nosso modelo em uma classe. Bom, se você observar aqui o modelo do restaurante, você tem diversas mesas. No caso aqui, 6 mesas. E essas mesas têm dados que devem ser armazenados. A classe, ela define só o modelo. Então, eu vou pegar o modelo da minha mesa. Vou criar uma classe em cima disso. Eu não preciso criar as 6 mesas. Vou criar só o modelo da mesa. Então, isso é a minha classe. É o modelo, ela contém o meu modelo. Bom, então vou lá, botão direito aqui no meu pacote, onde eu quero criar a minha classe, novo, classe Java. Então, eu preciso definir o nome da minha classe. Toda classe deve começar com letra maiúscula. Então, essa classe, no singular aqui, mesa. Vou colocar aqui como mesa. Então, eu estou definindo o modelo de uma mesa dentro do meu restaurante. Então, vamos lá, definimos aqui o nome, está aqui o pacote onde vai ser criada essa classe, então pode deixar aí, já está certo, mesas, vamos finalizar. Package mesa, isso aqui é o pacote onde você criou essa classe. Você acabou de criar uma classe com esse código aqui, você tem aqui public class mesa. Então aqui, o público é um modificador de acesso, você está definindo que essa classe aqui é uma classe pública. Ou seja, ela pode ser acessada por outros pacotes dentro do Java e por outras classes, né? Por outras classes dentro de outros pacotes, melhor definido, né? As chaves para indicar onde a classe começa e onde a classe termina. Bom, então vamos iniciar então. Esses são os dados contidos, os dados que devem ser armazenados na mesa. Bom, esses dados nas classes são chamados de atributos, são os atributos da minha classe. Vamos definir os atributos aqui na classe. Você vai criar também esses atributos. Bom, você precisa definir os métodos construtores. Bom, o que é um método construtor? O método construtor é executado toda vez que eu crio uma instância de uma classe. O método construtor sempre vai ter o mesmo nome da classe. E se eu deixar assim, ele vai deixar os valores default. O Java sempre vai definir valores default, ou seja, padrão, para os atributos. Se eu quisesse definir um valor padrão
para os meus atributos, eu poderia fazer isso já direto dentro do método construtor. No nosso caso, a gente não quer, né, fazer isso. Então, vamos apagar isso daqui. Os métodos são o quê? São as operações contidas dentro de uma classe. Então, aqui você tem os seus atributos. Então, como é que você vai colocar valores nesses atributos? Como eles são privados, eles só podem ser acessados dentro dessa classe. Então, eu preciso criar alguma forma para manipular esses atributos. Então, isso é feito através dos métodos, que são as operações que podem ser feitas dentro dessa classe. Bom, no nosso modelo, o que ele quer fazer? Ele quer simplesmente anotar tudo que o cliente consumiu, certo? Guardar tudo que o cliente consumiu para depois poder fazer o cálculo. Então, vamos começar aqui para criar um método para definir o valor para o quilograma refeição. Aqui dentro eu vou definir o quê? O que esse método vai fazer. O que eu quero que ele faça? Simplesmente atribua valor ao meu atributo quilograma refeição. Como é que eu vou fazer isso? Por que eu coloquei esse this aqui? Como o meu método não, meu atributo e a minha variável aqui tem o mesmo nome, eu preciso colocar o this para dizer que eu estou fazendo uma referência ao meu atributo. Se eu não colocar o this, ele vai entender que eu estou fazendo uma referência à minha variável aqui. E no caso não é, eu quero definir um valor ao meu atributo. O cliente, ele quer computar tudo que o cliente consumiu, quantos quilos o cliente consumiu. Então o cliente pode ir lá, comeu, depois ele pode ir lá e vai querer repetir. Se ele quer repetir, então tem que somar o que ele já consumiu mais o que ele está consumindo. O que significa isso aqui? Eu estou dizendo, ó, que ele vai pegar o que já tem no quilograma refeição aqui, no atributo, mas o que for passado como parâmetro. E se depois eu quiser saber quantos gramas ou quantos quilos o cliente consumiu? Então, eu preciso de um outro método que vai fazer isso para mim. Então, esse método, ele não altera nada. A única coisa que ele faz é passar quanto que o cliente consumiu. O que esse método vai fazer? Simplesmente retornar. Então, eu vou colocar aqui a palavra-chave do Java, return, quer dizer que ele vai retornar o quê? Quero retornar o quilograma refeição. Como não tem nenhuma variável nesse método com o mesmo nome do atributo, então o this é opcional. Eu posso ou não colocar o this, tá? Eu gosto de colocar o this para ficar mais legível, para ter certeza de que estou fazendo a referência para o atributo e não para a variável local aqui do método. Bom, os outros, no caso aqui, seriam a mesma coisa. Então, aconteceria da mesma forma. Você vai criar um método que vai adicionar a sobremesa, outro que vai mostrar quantas sobremesas o cliente consumiu, quanto refrigerante, vai atribuir valor a cada tipo de refrigerante e depois mostrar os valores. Vou fazer aqui e mostro para vocês no final aqui como é que ficou. Bom, então vamos lá. Criei os métodos aqui. Vou colocar o mais aqui que eu havia esquecido. Aqui no sets. Certo. Então, ó, ele já está definindo aqui para mim os métodos da mesma forma. Como ele só quer computar aqui quanto o cliente consumiu, então os métodos são praticamente a mesma coisa, tá? Funcionam praticamente da mesma forma. A gente vai pegar o valor que já tem no atributo e vai adicionar mais o que o cliente consumiu a mais. Então, isso aqui é a definição de uma classe, dessa forma que você vai definir uma classe dentro do Java. Então, definimos aqui cada atributo, certo? Os atributos que essa classe tem e definimos métodos, que são as operações que vão ser realizadas em cima dos atributos dessa classe, certo? Então, essa aqui é a implementação de uma classe em Java. Então, nos vemos aqui na próxima videoaula, onde vamos falar sobre os objetos.